O que se registrou do que ele disse, a primeira coisa que ele falou foi uma recusa. Ai, que legal, que coisa, que maravilha, louvado seja Deus por isso. Não, o quê? Jesus Cristo, o Senhor apareceu, foi? Se eu não colocar os meus dedos nas mãos dele e a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Três condições ele pede para ver: ver nas mãos os sinais dos cravos. Segundo, pôr o dedo na marca, ele queria ver. Dois, ele queria colocar o dedo no lugar dos cravos, na mão. E no original, entre outros sentidos, tem a ideia de meter, inserir. Ele queria inserir, não era só ver, eu quero ver a mão dele. Não, o verbo é forte. Eu quero meter, inserir o meu dedo no buraco da mão dele, e eu quero meter a minha mão no buraco do lado dele. É forte. Quero pegar fisicamente nele, como se fosse pouco, os olhos vendo a um palmo. Está aqui minha mão. Não, eu quero pegar. Muito forte. Essa é a famosa fé pequena. Uma fé fraca, que é ver para crer. Aliás, mais do que ver, pegar para crer. Porque a fé de Tomé, nesse momento pelo menos, estava tão fraquinha que o ver era pouco. Interessante do detalhe, quando ele fala em pôr o dedo dentro das mãos de Jesus e a mão dentro do lado, ele mostra a diferença no tamanho das feridas de Jesus, né? Um era o dedo, caberia o dedo dele, no caso o buraco nas mãos, mas quando ele falou no lado, imagina o tamanho daquele rasgo. E quando ele falou que eu quero botar a mão dentro do lado dele, deve ter sido uma coisa muito forte e um rasgo grande, um estrago físico que aquela lança fez no nosso Salvador. 8 dias depois, Jesus aparece de novo no meio deles da mesma forma, e agora Tomé estava lá. Finalmente, Jesus faz a saudação: paz seja convosco. E, de acordo com o relato, imediatamente se dirige para Tomé. Imediato. Parece que ele não teve outro rumo antes disso. E o convida a fazer exatamente as 3 coisas que Tomé exigiu. Você quer fazer 3 coisas, Tomé? Pois faça. Veja, eu coloque o dedo nas minhas mãos, a sua mão no meu lado. Faça isso. Veja, coloque um, depois coloque o outro. As 3 coisas, pode fazer. Agora é interessante. Jesus estava no meio deles e desapareceu. Pronto, até onde a gente saiba, não houve mais contato. Depois ele apareceu de novo 8 dias depois, e ele, direto para Tomé. Quem disse para ele que Tomé havia reagido daquela forma? Até onde sabemos, ninguém. Ele sabia, ele soube. Tomé deve ter ficado logo de saída, muito admirado por Jesus ter logo se dirigido a ele. Pode ter sido um susto grande para Tomé. Talvez ele não esperava que ele ia ser o centro das atenções imediatamente após Jesus aparecer, e daquela forma bem mansa: vem Tomé, vê, coloca um e coloca o outro. 3 coisas, pode fazer. Deve ter sido um choque, além do constrangimento, e o repreende: não seja incrédulo, mas crente. É importante saber que Jesus aqui não usou a palavra incrédulo como usamos hoje, no sentido de alguém não salvo, alguém que não tem exercido uma fé salvadora em Cristo. Não é o sentido aqui, aqui é o sentido literal mesmo. Ele não estava acreditando que Jesus havia ressuscitado. Deixe de ser duro de acreditar, é mais ou menos isso. Não era um sentido técnico de alguém não convertido e tal, não. Também não estou dizendo que ele era convertido. É até algo muito complexo essa questão da conversão dos apóstolos, quando aconteceu e tudo. E a palavra crente
na mesma coisa. O contexto ali era alguém que acreditava ou não acreditava, não era um crente no Senhor Jesus Cristo, não era o sentido. Era: Tomé, deixe de duvidar e acredite. Pronto, foi isso que Jesus disse para ele. Famosa frase, né? Respondeu-lhe Tomé, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Um detalhe interessante é que, pela narrativa aqui, parece que Tomé não chegou a colocar o dedo nas chagas das mãos de Jesus, e muito menos a mão dele, Tomé, no lado de Jesus. Tudo indica que ele apenas viu. E olhe lá se viu com detalhes as cicatrizes. Eu penso, aqui é uma opinião minha pessoal, que bastou ele olhar para o rosto de Jesus Cristo, para os olhos do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, olhando para ele, dizendo: vem Tomé, coloca aqui. E ele se derreteu todo. É assim que eu entendo que aconteceu. Se derreteu todo. Que idiota que eu fui, que tolo, que duro. Meu pensamento é que é muito provável ter acontecido algo assim na mente desse homem, pela reação, porque você vê os detalhes que João vinha fazendo. Se não for assim eu não creio, eu quero colocar o meu dedo na mão, eu quero colocar a minha mão no lado, tudo detalhado, além de ver, eu quero pegar e tal. Aí de repente Jesus fala isso para ele: venha, veja e pegue, e não seja duvidoso, creia. Aí ele: Senhor meu e Deus meu. Ele caiu, quedou-se espiritualmente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Bastou olhar. Senhor meu. Era apropriado se dirigir a Deus com esse termo, mas é importante deixar isso claro, que poderia significar apenas uma expressão de respeito e de autoridade. O fato de ele ter chamado Jesus de Senhor não quer dizer que ele o reconhecia como Deus, não, porque poderia chamar Jesus de Senhor e ser apenas uma autoridade, uma reverência, um respeito, como alguém que queira ter respeito. Hoje mesmo nós chamamos Deus de Senhor e chamamos uma pessoa no meio da rua, com uma certa formalidade: como é que vai o senhor, vai bem? Opa, chamou de Senhor e chamou Deus de Senhor. Pois é, então as duas maneiras são próprias, dependendo do contexto e tudo. Mesma coisa com a palavra Senhor na época. Não era impróprio se dirigir a Deus com esse termo, mas só isso não provava que Tomé estava vendo em Jesus algo mais do que um senhor, uma autoridade, um mestre. Mas na segunda expressão, fechou. Senhor meu. E logo ele emenda: Deus meu. É o único caso na Bíblia que alguém se dirige para Jesus, olhando para os olhos de Jesus Cristo, e o chama de Deus, olhando para os olhos dele. É algo extremamente significativo, forte, e que merece nos marcar. É um apóstolo, e logo após uma crise de fé desta, uma dureza de coração desta, ele olhar para o Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor meu e Deus meu. Muito, 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 muito significativo e muito bonito. Detalhe: ele não disse: Criador do mundo. Poderia ter dito: Deus do universo. Poderia ter dito, claro: Deus de tudo que existe. Mas ele não chamou Jesus disto. Ele relacionou o fato de Jesus ser Deus com a pessoa dele, Tomé. E esse aspecto é belíssimo na história. Esse detalhe é extremamente significativo também, porque é muito mais do que uma consideração existencial de Jesus Cristo como sendo o Deus Criador, que é importantíssimo e básico, claro, mas para a alma humana, para o ser humano especialmente, o que almeja, o que precisa ser salvo do inferno, é absolutamente ineficaz e não resolve a situação, mesmo reconhecer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus.
Isso não salva ninguém. É um reconhecimento puramente cosmológico, aí, existencial, teológico, de que Jesus é Deus. Então, a informação, quer dizer, a expressão de Tomé, ela é muito, muito mais forte quando ela diz: meu Deus. Esse ponto é um dos mais importantes da narrativa. Deus meu. E ele não disse apenas também: ah, Senhor, estou, do jeito que ele era secão, né, parece, eu estou muito impressionado, agradeço a tua consideração de me mostrar tuas mãos e o teu lado, e eu estou agora plenamente convencido de que tu ressuscitaste. Nada, foi muito mais do que isso. Ele o adorou. As palavras ficaram lá para trás. A atitude de Tomé foi muito íntimo, veio lá de dentro, prestando adoração ao Senhor Jesus Cristo. Há algo fantástico que ocorre com um cristão nominal, como eu era provavelmente muitos aqui, se não todos, quando se converte a Jesus Cristo. O cristão nominal é aquele que se identifica como pertencendo a uma religião chamada cristã, confessa até certo ponto, pelo menos, o credo oficial da tal religião. No caso, então, diz, até decorado, se for preciso, que Jesus Cristo morreu, padeceu, sob Pôncio Pilatos, ao terceiro morreu, depois ressuscitou e tal, então. Acredita que ele é Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, acredita em tudo isso, nominalmente, não quer dizer nem de uma forma hipócrita, não. A mente aceita, como a gente aceita que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Eu não sei, não muda muito minha vida isso, mas eu não tenho muita dificuldade em aceitar, não. Os livros de história aí, tudo bem, independência ou morte, tá? Eu aceito aquilo. Então eu aceito. O cristão nominal eu aceito. Não entendo nada disso, mas eu aceito que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Deus Filho fez-se homem, Jesus Cristo nasceu de uma virgem chamada Maria. Aceito isso tudinho, não tenho problema nenhum com isso, tudo de maneira sincera, mas que não passa da mente, como um aspecto histórico. Eu acabei de citar alguns exemplos. Quando alguém assim passa a conhecer Jesus Cristo de uma maneira mais íntima, agora orientado pelo Espírito Santo de Deus, levado pelo Espírito Santo de Deus, e ele entende a si mesmo como alguém condenado, pecador, que independente da religião que ele professa, independente disso, ele é um ser condenado, perdido, porque ele nasceu perdido, porque ele nasceu separado de Deus, ele nasceu inimigo de Deus. Quando ele entende aquilo e sente o desespero de uma necessidade de salvação, e passa a entender o quanto ele é imundo nos seus pensamentos, suas ações, suas atitudes, é um ser indigno de estar na presença de um Deus puro, limpo, santo e reto, e ele passa então a entender agora mais do que mentalmente, mas de uma forma até que ele não consegue explicar, mas o seu espírito começa a aceitar que aquele Jesus Cristo é Deus, e pode e se dispõe a perdoar os pecados daquela pessoa, que ele veio, toda aquela história que a pessoa conhece desde pequena, é fato, mas agora o significado real, para si, começa a aclarar. Então o caminho da conversão passa por essa diferença brutal, diferença conceitual mesmo, de atitude diante de Jesus Cristo, de um mero acreditar que seja, para agora uma exclamação desta profundidade, como Tomé fez aqui: Senhor Deus e Deus, Senhor meu e Deus meu. É completamente diferente um ser humano dizer a expressão Senhor meu e Deus meu,
meu Deus pessoal, do que recitar um credo cristão, por mais que esteja, repito, levando a sério e